Olá pessoal, 11 de abril de 2021, semanário da pandemia. Hoje dia do infectologista, pelo menos hoje trabalhei um pouco menos. A guerra continua, a ameaça invisível persiste. O jeito do Brasil tentar enfrentar essa pandemia e no nosso meio, em todos os Brasis, está difícil. E as mortes, infelizmente, continuarão acontecendo. Isso é uma pandemia. E o único pré-requisito para alguém ser infectado é ser humano, mais nada. Então, o vírus continua circulando entre nós. Em alguns locais, de forma mais prevalente, mais abundante. Em outros locais, não em nível tão elevado. Mas ele continua circulando. Sempre, quando houver aumento na mobilização, aumento na mobilidade das pessoas. Quando houver aglomeração, quando as pessoas não conseguirem se proteger de forma adequada, ou por não saberem como se proteger, ou propositadamente estiverem expondo os outros, a infecção vai aumentar e os números aumentarão. Não adianta. Isso é uma coisa muito lógica. Dificilmente a gente erra nessa previsão. Por quê? Porque existem muitas pessoas suscetíveis. Da mesma forma, volto a insistir, como a gente lida com essa pandemia é uma forma, é como para o vírus, é como se fosse uma creche para ele. Ele se diverte e cresce. O crescimento do vírus ele continua evoluindo. A evolução do vírus ele continua selecionando variantes. E essas variantes, na maior parte das vezes, podem escapar do sistema imunológico e conferem um benefício ao vírus. O benefício do vírus, na maior parte das vezes, seria a sua maior facilidade de ser transmitido. Bom, e a gente tem a vacinação. Que bom que a gente tem a vacinação. Pena é a velocidade na nossa vacinação. É claro, ela está melhor, mas ainda insuficiente. A gente tem novas variantes no nosso meio. Será que as vacinas que a gente está utilizando são tão boas para essas variantes? Mais do que isso, a gente escuta sempre falar tanto por cento da população brasileira recebeu a primeira dose. A gente sabe, baseado em estudos, que talvez para as novas variantes, uma única dose provavelmente não será suficiente. E a gente torce para que 2 doses consigam nos proteger contra formas mais graves. Mas a gente não sabe isso. A gente vai ver isso. Infelizmente, a gente não escolheu estar aqui. É como se a nossa vida, o nosso dia a dia fosse um experimento. E isso na verdade, é um experimento em vida real. E a gente, infelizmente, vai aprendendo dia a dia e muitas vezes a gente tem que dizer, não sei, desconheço. Mas, se a gente juntar todos esses elementos, em muitos lugares, aumento na mobilidade, equivalente a
flexibilização nas medidas de restrição. Pessoas que não conseguem ou não querem se proteger de forma adequada. Aglomerações. Sem exemplos nas pessoas democraticamente escolhidas pela nação brasileira para serem exemplos nesse momento de como lidar com a epidemia. Enfim, se a gente junta tudo isso, mais com uma vacinação ainda em seu início, com vírus circulando em alguns lugares de forma elevada, noutros nem tanto, mas continua circulando. Isso continua sendo um ambiente propício para o vírus, para que os casos nos diversos locais do Brasil continuem fazendo estrago. Como previsto, e provavelmente os números continuam, e talvez essa semana venha a ser a pior de todas até o momento. Continuamos juntos, temos que ainda ter paciência, temos que lutar para que as pessoas se protejam de forma adequada. Temos que evitar aglomerações. Dias melhores virão, com certeza. Até a próxima, pessoal.